Hoje nós lemos a leitura do Êxodo, em que propriamente é uma das narrativas em que Deus dá os mandamentos ao povo de Israel e a Moisés no Monte Sinai. E é interessante que Deus diz que libertou o povo e diz uma série de nãos àquele povo. Os mandamentos são uma série de nãos ditos por Deus. Não faça isso, não faça aquilo. E ao mesmo tempo ele diz que isso é uma proposta de liberdade. Mas como é que eu sou livre se eu não posso fazer algumas coisas? Onde é que está o caminho de liberdade? E isso que é muito interessante. Outro dia eu assistia a um desses humoristas famosos, e com certeza vários de vocês assistiram a mesma coisa. E ele fazia um humor, e agora está na moda fazer humor, né? E é muito bem-vindo, nós estamos em tempo que nós precisamos realmente dar risada e se alegrar. Mas ele fazia um humor com o comer carne na Semana Santa, ou na Quaresma. E ele fazia um personagem de uma mulher ligando para o seu marido, e o marido, e ela dizia para o marido assim: olha, amor, compra peixe, porque na Semana Santa a gente não pode comer carne, então traz peixe. E no momento que ela está dizendo isso para o marido, ela xinga o filho que está dentro de casa. Depois ela já começa a brigar com o marido e começa a falar mal da vizinha para o marido que ligou. E no final das contas, o humorista, ele quer fazer a gente entender o quê? Ele quer fazer, a crítica dele é justamente essa, de que como deixa de comer carne na Semana Santa, mas fala mal do outro, mas xinga o filho. É isso que ele quer fazer entender. O problema é que essa é uma crítica totalmente errada, de alguém que não entendeu a proposta de Jesus e do Evangelho. Porque justamente ela vai deixar de comer carne na Semana Santa, e esse é o propósito do jejum, porque ela sabe que ela é irritada, que ela vai xingar os outros, que ela vai ter a tentação de falar mal dos outros. E aqui é que está o segredo das coisas. É um não que ela vai dizer à carne, mas é um não que vai privá-la de algo para abrir uma série de possibilidades para que ela então comece a deixar de falar mal dos outros, por exemplo. É um não que é aquele não, sabia que já é comprovado cientificamente que a parte mais difícil da educação dos pais é dizer não ao seu filho. Outro dia, um pai dizia assim para mim: padre, eu consegui dizer não ao meu filho, e ele queria uma coisa que eu podia dar, eu tinha o dinheiro para dar, e eu podia simplesmente pegar e dar, mas eu sabia que eu precisava dizer para ele o quanto custa alguma coisa na vida. E se eu não dissesse esses nãos a ele naquele momento, eu não estaria forjando o caráter dele. E ele provavelmente iria crescer achando que tudo na vida é muito fácil. E é interessante, né, forjar o caráter de alguém. Isso que um pai e uma mãe faz. Muitas vezes o pai e uma mãe diz o não, que a criança não entende. Minha mãe dizia não, a gente perguntava por quê, ela dizia: por que não? Porque não tem muita explicação, é não e pronto, acabou, quem manda aqui sou eu. E não é assim. E naquele momento não tem a capacidade de entender aquele não. Mas se aquele não me constrói e me faz uma pessoa de verdade, então eu sou livre. Porque aquele não vai ensinar aquele menino a não ser escravo do que ele quer, dos seus próprios desejos. Aquele jejum que aquela mulher vai fazer vai ensinar ela que ela não vai ser escrava das suas próprias tentações, de sair falando mal do outro. E o padre não está falando uma coisa fora do comum, não, porque todos nós aqui caímos na tentação da maledicência, de falar mal do outro, e quando vemos, já estamos julgando, às vezes automaticamente. Esses nãos que libertam a nossa vida, nãos que são necessários justamente para que nós sejamos livres. E quantas pessoas, se tivessem dito os não certos, no momento certos, estariam livres? Pensa num menino que hoje está escravizado pela droga.
Se naquele momento que a droga chegou na mão dele, se ele tivesse dito não, naquele momento ele estava livre para uma vida sem as drogas. E os mandamentos de Deus querem justamente ser esses nãos que norteiam a nossa vida, mas que ao mesmo tempo nos abrem para a liberdade de sermos realmente filhos felizes de nosso Senhor. E hoje Jesus entra no templo e aí parece que Jesus está destemperado, desequilibrado, porque ele derruba tudo. Olha que interessante isso. E justamente Jesus está condenando um culto. Ele estava por ocasião da festa da Páscoa, como nos diz o evangelista São João. E você sabe que em Israel, para aquele período, para aquele tempo, na festa da Páscoa, se peregrinavam todos os judeus para a cidade de Jerusalém. De 55 mil habitantes, aquilo ia para 125 mil pessoas numa cidade. Então você imagina o tumulto e o que lá acontecia. Como é que acontecia no templo? Como é que era o culto no templo? Era um culto em que as pessoas iam lá porque tinham feito coisas erradas e tinham consciência do que fez de errado. Então ela saía da casa dela e ela ia até o templo, porque o sacerdote precisava oferecer um sacrifício, porque não adiantava nada ela pedir perdão a Deus. Ela precisava de um sacrifício do sacerdote para ser perdoada. Então ela saía da casa dela, ia até o templo, peregrinava quantos dias andando, sabe Deus, lembra de Maria e José que perderam até o menino Jesus, numa dessas peregrinações. E elas chegavam ao templo, e o que tinha que acontecer? Elas precisavam dar um animal para o sacerdote sacrificar o animal em favor delas. Mas o que acontecia? O que acontecia é que o animal precisava ser o animal criado pelo templo. E por isso ela precisava chegar lá e comprar esse animal. E tinha que fazer o quê? Trocar o dinheiro pelo dinheiro dela. Por isso que tinha cambistas dentro do templo. Então ela tinha que trazer o dinheiro dela, trocar o dinheiro, sair, comprar o animal, levar ao sacerdote, deixar a sua oferta no templo. O sacerdote oferece o sacrifício e a pessoa ir para casa regenerada dos seus pecados. E é justamente isso é que Jesus, e esse é um sinal profético. Quando Jesus derruba as mesas lá dos cambistas e principalmente dos animais sacrificados, os bois e os pombinhos, que era para as pessoas mais pobres, que não tinha dinheiro para comprar um boi. Quando ele derruba aquelas coisas do templo, ele não está incitando a violência. E há muitos que dizem que Jesus era violento por conta dessa passagem. É um sinal profético. Ele tem uma ação, e veja que ninguém revida essa reação. O que é que perguntam a Jesus? Eles estão conscientes que ele está sendo um profeta, e era comum aos profetas denunciar de maneira simbólica o que estava acontecendo. Eles perguntam: que sinais que você faz? Então ele fala da ressurreição dele. Eles queriam saber que sinais, porque aquilo era um sinal, e Jesus não estava sendo violento, muito pelo contrário. Jesus é o homem da misericórdia, lutou e por isso deu sua vida numa cruz, para que não acontecesse a violência. E muitos entenderam tão erradamente isso, como Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus, porque queria que ele fosse um libertador político, violento, social. E não é isso que Jesus veio pregar e veio trazer. Então você imagina o sistema rígido do povo para ser livre dos seus pecados. E Jesus diz justamente que ele vai que se o templo fosse destruído, ele construiria em 3 dias, para dizer assim: olha, o templo agora sou eu. O templo agora é um templo não de lugares onde você derruba a sua negatividade através do sangue de animais, mas é um templo feito pelo amor. Um templo agora onde reina e se cultiva o amor. Por isso, quando você vem à igreja e você vai dizer assim: padre, mas nós estamos num templo. Sim, nós estamos num templo, mas o sacrifício que acontece aqui é espiritual, é o sacrifício do teu coração. E aqui você é livre, você pode entrar nesse templo, entrar aqui e sair da mesma maneira como você chegou, e ir para sua casa como se nada tivesse acontecido aqui, porque depende do seu espírito entregue a Deus. E é você quem intercede por si a Deus, quando o Padre novamente faz o gesto de Jesus, como ele se dá por você, se dá pela tua vida,
E isso é a comunhão, o que acontece. Por isso, filhos e filhas de Deus, uma pessoa verdadeiramente livre, ela tem como foco na sua vida o culto do amor, uma vida de amor, uma vida de doação. E essa vida de amor muitas vezes te pede a dizer nãos na sua vida. Nãos. E o não a alguma coisa geralmente é curativo, pode curar a sua vida. Se ele for bem dito, também faz parte da vida. E o padre diz isso para aquelas pessoas que não conseguem dizer não. Acha que tem que dizer sim a tudo e a todos. Que Deus te ajude nessa empreitada da vida e que todos esses nãos, essas renúncias que você faz te leve à felicidade. No instante de silêncio, busque ao Deus que se deixe encontrar, ao Deus amor, ao Deus que te quer feliz. E se há muitos nãos que você precisa dizer, até mesmo aqueles que vão, se você está sendo contra os mandamentos, apresente hoje nessa Santa Missa.